Olá, tudo bem, cara acadêmico? Como você está? Como vai os estudos? Está indo tudo bem? Estão compreendendo os conteúdos? Me conta aí, como que vocês estão? Pois bem, nós nos encontramos mais uma vez, né? Dessa vez na nossa sétima aula. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso diálogo sobre relações organizacionais. E na aula anterior, nós vimos sobre comportamento organizacional, né? O conceito, algumas aplicações, alguns entendimentos sobre comportamento organizacional. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, né? Vamos falar sobre as relações interpessoais e os pontos de conflitos. É uma aula curtinha, né? Vocês leram o texto base, né? Viram que é um material bem tranquilo, né? Então, assim, se tiverem dúvidas, é o que eu sempre digo, vão lá no fórum de dúvidas, postem a dúvida de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Qual o objetivo da nossa aula de hoje, né? Definir os estilos da administração que moldam a gestão de pessoas, descrever as relações organizacionais e explicar a administração de conflitos no ambiente organizacional, né? Este é um objetivo que dá continuidade à nossa aula de número 6, ou seja, a nossa aula anterior. Então, vamos lá. Aqui, nesse primeiro slide, eu trago uma definição de conflito para vocês, né, do autor Robbins, 2010, onde ele diz que o conflito ele é o processo que tem início quando alguém percebe que uma outra pessoa, uma outra parte, afeta ou pode afetar negativamente você, né? Em algo que você considere que é importante para você. Então, ele nos diz o seguinte: que conflito é tudo aquilo que nos afeta de forma negativa, né? Ou que pode nos afetar. Em contrapartida, Chiavenato, ele diz que há vários tipos de conflitos, né? Que tipos de conflitos são esses? São os conflitos internos e os conflitos externos, né? O conflito interno, ele diz respeito àquilo que é nosso, né? Aos nossos dilemas interpessoais, né? E o conflito externo, de acordo com Chiavenato, ele envolve vários níveis. E ele, lá no texto base, a gente trata disso, ele diz que esses níveis eles estão subdivididos em interpessoal, intragrupal, intergrupal, intraorganizacional e interorganizacional, né? E ainda, de acordo com Chiavenato, eles estão divididos, os conflitos estão divididos em vários tipos. Ele define 3 desses tipos de conflito. Quais são eles, né? É o conflito percebido, o conflito experienciado e o conflito manifestado, né? E aí o autor, a gente representa aí nesse quadro, né, conflito versus níveis de gravidade, o autor, ele define o nível de gravidade de cada tipo de conflito, né? Para o conflito percebido, Chavenato nos diz o quê? Que é a percepção e a compreensão da existência do conflito, ou seja, quando a gente entende que aquele conflito existe, né? O próprio nome já diz, conflito percebido, né? E o conflito experienciado é aquele que trata da hostilidade, da raiva, do medo, né? Do descrédito entre as partes envolvidas, ou seja, entre as pessoas envolvidas, né?
E Chiavenato nos diz ainda que esse tipo de conflito, o conflito experienciado, não é manifestado externamente com clareza, ou seja, ele não é exposto, né? E o conflito manifestado diz respeito ao, ao nível de gravidade quando há manifestação e ele é expresso de forma ativa e passiva, né? Onde pelo menos duas partes são envolvidas, né? É o que o autor também chama de conflito aberto, né? Então, esses são os tipos de conflito e os níveis de gravidade que envolve cada um, né? Além disso, em consonância com o que Chiavinato expõe, Hobbes, 2010, ele diz que nos apresenta como que se dá o processo do conflito, né? E que esse processo do conflito, ele se dá em 5 estágios. Observemos aqui os estágios. Os estágios 1. Vamos colorir isso aqui. O estágio 2, o estágio 3, estágio 4 e estágio 5. O estágio 1 diz respeito à questão da oposição potencial ou incompatibilidade. O estágio 2, ele diz da cognição e personalização. O estágio 3, da estratégia. 4, do comportamento. E o estágio 5, das consequências, né? Então, o que nós podemos dizer, né? Que os conflitos, eles são comuns no cotidiano organizacional, bem como na nossa vida pessoal, né? Isso é bem perceptível, né? Em consonância com o que Hobbes expõe, Chiavenato diz que existem 3 tipos de abordagens para que se possa conduzir os conflitos dentro de uma organização, né? Que ele traz, que são a abordagem estrutural, a abordagem mista e a abordagem de processos, né? O que é essa abordagem estrutural, né? Ela surge como? Quando, né? Ela surge a partir da criação de condições diferenciadas, né? Onde há limitação e escassez de recursos. A abordagem mista, ela diz respeito ao tipo de conflito, né? Tanto nos aspectos estruturais como nos aspectos processuais, né? E na abordagem de processos, né? Que, nesse caso, ela tem como objetivo reduzir os conflitos de forma que seja modificado o processo, ou seja, que haja interferência no momento do conflito, né? Então, aí a gente pode observar aí, né, e como nós falamos no slide anterior, o tipo de conflito percebido, sentido, né? Então, ele nos expõe algumas situações dentro de cada estágio, né? Observemos aqui no estágio 3, por exemplo, as estratégias, né? As estratégias para que se resolva os conflitos, né? A competição, colaboração, compromisso, não enfrentamento do conflito ou acomodação, né? A gente faz essa observação. No estágio 4, em relação ao comportamento, ele diz respeito ao comportamento dos envolvidos e a reação dos outros em relação aos conflitos, né? E o estágio 3, as consequências desses conflitos, né? Em algumas situações melhora o desempenho em grupo e em outras estes conflitos ele pode piorar o desempenho do grupo, né? No contexto organizacional. Schmidt, 2014, ele ressalta que existe uma grande preocupação quanto ao estudo comportamental dentro das organizações, né? Mas que esta preocupação, né, que já existe um estudo,
e se percebe mudanças, né, no atual cenário, no que diz respeito, perdão, a comportamento das pessoas dentro da organização. O autor diz também que existem algumas características dentro da teoria comportamental. Que características são essas, né? São três, o autor expõe três. A ênfase no comportamento organizacional, né? Ou seja, dentro da dinâmica e não na estrutura da organização, né? E que a teoria comportamental ela também tem como característica o foco no processo decisório e tem foco também, né, dá ênfase à teoria comportamental, ela dá ênfase aos aspectos comportamentais, e aí ele traz alguns exemplos, como, por exemplo, motivação, liderança, comunicação e equipes, né? Nesse sentido, levando em consideração o que Schmitt fala, nos traz, aponta no texto base, podemos, então, concluir, né? Nós também podemos dizer, portanto, que estudar o comportamento humano ele é essencial para a gestão de pessoas, né? Para o ambiente organizacional. Né? E que existe um esforço enorme por parte das organizações pela humanização das pessoas no ambiente de trabalho, né? Sobretudo no que se relaciona à satisfação destas pessoas dentro do ambiente de trabalho, né? Nas funções em que elas desempenham. Né? E aí o autor ainda traz que dentro do ambiente organizacional pode haver muitas razões para conflitos, porém há também razões para que não haja ou não seja exposto os conflitos, né? E aí o autor nos traz ainda, para finalizar, que para resolvermos os conflitos interpessoais, o gerente da organização ele deve promover mudanças, né? E que estas mudanças elas contribuam para que as pessoas, os grupos, as equipes da organização, elas amadureçam, aprendam que é necessário estar aberto às mudanças e à inovação dentro do ambiente de trabalho, dentro da organizacional. Tudo certo até aqui? Que ótimo, espero que sim. Então, aqui nós finalizamos a nossa aula de número 7. Aguardo vocês para a nossa próxima aula. Abraço! Não esqueçam, pessoal, da participação de vocês, tá? Lá no fórum, né, de dúvidas lá, que vocês possam participar, que a participação de vocês é extremamente importante para que nós, enquanto professor, saibamos como que está, né, o nível de aprendizagem de vocês. Então, aguardo a participação de todos vocês nos fóruns de dúvidas, nos fóruns avaliativos e na resolução das atividades. Tudo certo? Ok? Combinado? Aguardo vocês para a próxima aula.